É sempre aquela velha historinha, o Nubank vai quebrar, o Nubank vai falir. É seguro investir no Nubank? Perceba que ele teve um lucro no trimestre de 700 milhões de dólares. Estamos falando de mais de 3,5 bilhões de reais. Um valor muito próximo que o Banco do Brasil, um banco que existe desde 1808, a chegada de Dom Pedro no Brasil, que financia o agro, o primeiro setor da nossa economia em relação ao PIB. Porque quando o Banco do Brasil acabou soltando o seu resultado, as ações caíram 3% em pouquíssimo tempo no dia. Mas quando o Nubank acabou apresentando o seu resultado, que ficou ali muito próximo, as pessoas acabaram elogiando o Nubank. Será que tem algum tipo de pegadinha? É seguro de fato? Vai falir ou não? Vamos ver na tela os seus resultados. Vamos avaliar primeiro aqui o crescimento sustentável de uma das maiores plataformas bancárias digitais do mundo, o Nubank. Eles já começaram chamando bastante atenção. Eu peço também para você chamar a atenção curtindo aqui o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Isso se você já conhece o canal, já viu algum vídeo. Se não, não tem problema. No decorrer do vídeo você toma sua decisão. Só chama a atenção. Deixa também aqui nos comentários se você tem Nubank ou não. Se de fato é uma das melhores plataformas bancárias digitais do mundo. Perceba que clientes, isso aqui é bem interessante. Eles têm muitos clientes no Brasil, eles têm muitos clientes na Colômbia e eles também têm muitos clientes no México. E o México vem com um crescimento muito interessante, você vai perceber ao longo da apresentação. E no Brasil, 60% da população é uma população adulta. Ou seja, o Nubank de fato ainda é aquele famoso banco que está tentando desbancarizar o país. O Brasil, se você pensar na ordem de uns 15 anos atrás, as pessoas não tinham contas em banco. A maioria das pessoas não tinham limite de cartão de crédito. A maioria das pessoas não tinham acesso a coisas extremamente simples, que atualmente com 3, 4 cliques você consegue ter em um banco. Era bem diferente. Você pode perceber que o lucro bruto da empresa vem crescendo, só que o índice de eficiência vem caindo. O que isso quer dizer na prática? Vamos mais para frente. Clientes ativos do cartão de crédito, 55 milhões de clientes ativos. Exatamente o que eles estão dizendo com clientes ativos do cartão de crédito, mas normalmente são clientes que fazem algum tipo de movimentação, geram algum tipo de taxa nos últimos 30, 60 dias, algo nesse sentido. Clientes ativos de financiamento de transações, 21 milhões. Eu percebo que existe uma diferença muito grande entre clientes ativos de empréstimos sem garantia. Provavelmente aqui perceba que o número é muito alto, né? 13,6 milhões de pessoas. Mas aqui provavelmente são valores baixos. Então o Nubank acaba te dando um empréstimo de 200, 300 reais. Você pode falar, pô, Osmar, mas esse valor é muito alto para mim. Sim, para você, mas não para o Nubank. Você entende a diferença? Então ele acaba emprestando para muitas pessoas, mas não necessariamente valores muito sem garantia. E aqui com garantia, talvez pessoas estão ali indo para o ultravioleta, ou pessoas que já querem grandes valores, e aí você precisa de fato ter uma garantia caso dê algum problema. Eles chamam a atenção de clientes de cripto. Provavelmente aqui também está dentro todos os clientes que têm o seu Nucoin. Existem ativos de investimentos, aqui é bem interessante, porque o Nubank, para ele poder ganhar mais dinheiro, ele precisa fazer mais empréstimos, ele precisa ganhar em taxas, e ele precisa também que as pessoas invistam no Nubank cada vez mais, para poder competir com os outros grandes e ter mais dinheiro para poder ganhar em spread. É algo meio técnico, mas em um ponto quando ele te empresta versus o quanto ele consegue rentabilizar. Clientes alta renda, 3 milhões, provavelmente clientes no ultravioleta para cima. Ele vem tentando pegar esse tipo de público. Se você se lembrar, o próprio cartão ultravioleta tem vantagens em relação ao Investback bem maior do que a maioria dos outros bancos, independentemente se é bancão ou fintech. Isso para fomentar que cada vez mais o grande empresário, o grande investidor, coloque algum capital dentro da empresa para ter essa vantagem. Por ser uma fintech, por não ter uma agência que você pode ir lá esbravejar, gritar com o gerente, que você consegue ligar e conversar com ele. Eles precisam criar estratégias para que esse cliente seja melhor atendido, criando um serviço próprio para eles, diferentemente dos clientes que ficam ali mais na base do Nubank, que você perceber ali, 40% no Brasil não são nem sequer adultos. Um grande detalhe são clientes de cartão de crédito no México, já tem 6,6 milhões. Agora a expansão sólida da carteira de crédito, o cartão de crédito acelera, empréstimos continuam ganhando relevância. Observe que os empréstimos com garantia vêm crescendo e os empréstimos também sem garantia vêm crescendo.
O ideal para a Nubank é que os empréstimos com garantia cresçam em uma porcentagem maior, a fim de que a empresa sempre tenha uma segurança financeira caso ele tenha alguma inadimplência. E sim, todo banco tem inadimplência. O Nubank, aliás, deve ter uma inadimplência bem pouco a pouco. Aquela pessoa que está devendo R$40 no Nubank, aquela pessoa que faz aquele print, aquele e-mail no Twitter dizendo que o Nubank está cobrando ele os R$50 de crédito que ele acabou utilizando e não pagando. Só que no final do dia, o Nubank tem que cobrar quem está devendo ele, independentemente se são R$50 ou se é um valor bem maior. Mas ele vai aumentando também o seu empréstimo com garantia sem garantia e também seu cartão de crédito. Esses pontos aqui são muito importantes para que o banco tenha uma liquidez financeira, para que ele rentabilize melhor os seus clientes e ganhe mais dinheiro em cima de cada cliente. Ah, Osmar, isso é ruim, porque o banco vai estar ganhando dinheiro de mim. Sim, de uma certa forma, com o passar do tempo, o Nubank cada vez mais irá buscar formas de ganhar dinheiro, não tenha dúvida, mas sempre tentando cobrar menos do que um bancão, porque a estrutura dele é menor. Essa é a intenção. Não imaginem que o Nubank, daqui a 10, 20 anos, irá ser zero taxa em relação a tudo. Não, isso não acontecerá. Em alguns momentos ele vai ter que começar a cobrar alguma taxa, cobrar alguma coisa no empréstimo ali a mais, algo nesse sentido. Sempre menos do que um bancão, por causa da estrutura e por causa que ele quer abraçar outros países. Ele quer ser um banco global. Se ele tem mais clientes, ele pode se dar ao luxo de ter uma rentabilidade menor para o cliente. Isso é interessante. Por enquanto, e aqui em bilhões de dólares, por enquanto que o empréstimo sem garantia estava em 2,1 bilhões de dólares e agora está em 3 bilhões de dólares, um ano e 3 meses depois, o com garantia subiu de 0,3, ou seja, 300 milhões para 500 milhões de dólares. É bastante dinheiro? É bastante dinheiro, mas eles têm que focar um pouco mais aqui. Construindo uma franquia de depósitos escalável e sustentável em toda a América Latina. Por aqui, na América Latina, até porque tem bastante vantagem. Os países que estão na América do Sul, por serem países mais em desenvolvimento, você acaba encontrando mais oportunidades. Você é um Nubank na vida e você consegue ter o seu custo muito pequeno e você tem investimento, você tem grana para poder aportar e por um período do tempo ficar negativo, mas ao menos abraçar mais clientes. O México vem crescendo num ritmo bastante acelerado. A Colômbia começou aqui no segundo trimestre de 2024, para mim a Colômbia já tinha começado antes. Os dois vêm crescendo. Eu acho que a intenção no Nubank é que o Brasil acabe abraçando futuramente, bem futuramente, menos de 25% em relação ao portfólio de depósitos, porque eles vão, em algum momento, tentar migrar para os Estados Unidos. E em dólar, o jogo é diferente. E chegamos agora no índice de inadimplência. Esse índice de inadimplência é o que a gente tem que ficar bastante atento. Ele colocou aqui o índice de inadimplência, mas ele não colocou exatamente os valores dessa inadimplência. Isso eu acho que faltou. E isso é bastante importante. Muito importante. Porque ela está com inadimplência de 15 a 90 dias de 4,4% e de mais de 90 dias de 6,6%, estável ali entre os 6% a 7%. O que é necessário saber é, basicamente, as pessoas que estão inadimplentes, são muitas pessoas, é um grupo específico, desse grupo específico é mais PF, é mais pessoa jurídica, é mais em algum setor pontual da economia. Esses dados são muito, mas muito importantes. Por exemplo, o Banco do Brasil tem uma inadimplência de 90 dias menor do que 6,6%. Se eu não me engano, está na ordem de 5%, algo nesse sentido, 4%. Porém, para o Banco do Brasil é muito mais grave ter essa inadimplência. Até porque a maior inadimplência está derivando do setor do agro. E o setor do agro não tem o que fazer. Imagine que antigamente, há 15 anos atrás, se você quisesse algum empréstimo para fomentar o agro, você tinha basicamente o Banco do Brasil para você bater na porta. Banco do Brasil, me ajude, estou precisando de não sei quanto. E você acabava pagando muito mais vezes o Banco do Brasil, porque quando você precisasse de um outro empréstimo, ele só iria liberar se você pagasse sua inadimplência. Enquanto hoje em dia não é tão bem assim. Existem outros bancos que acabam emprestando bastante para o setor do agro, com taxas mais interessantes, além de outras estratégias que grandes empresários, grandes empresas podem utilizar para ter esse crédito nesse setor. Sabendo disso,
alguns acabam rolando a dívida do Banco do Brasil por ter uma taxa pequena, até muitas das vezes fomentada pelo governo. Então a gente vai reduzir aqui a taxa, o governo está dando algum tipo de subsídio e o empresário na ponta, ele opta entre pagar o Banco do Brasil ou ter dinheiro para continuar a safra dele, ele prefere continuar a safra dele e pagar empréstimo depois contra o banco. Isso aumenta a inadimplência, muito mais instável, muito mais inseguro, principalmente hoje em dia com essa instabilidade do setor da soja. Mas, voltando para o Nubank, que é o assunto do vídeo, eu só chamei a atenção e trouxe esse exemplo do Banco do Brasil com uma inadimplência até menor, porém muito mais grave, para que sempre quando você olha essa inadimplência de algum bancão, você tem essa pergunta na cabeça. Mas de onde está vindo essa inadimplência? Como é essa inadimplência? É de algum setor? Deixa eu entender um pouco mais. O lucro bruto, você percebe que vem crescendo. Principalidade impulsiona um motor de crescimento equilibrado e resiliente. Composição do lucro bruto. Uma parte, que é a maior parte até, é de crédito. A segunda maior parte de tarifas e comissões, provavelmente já descontando aqui as despesas que eles têm nesse processo, e o float. O bom que você visualize é que em 2022 o crédito era quase que nada. Só que os bancos ganham muito dinheiro com crédito. E o Nubank começou a ligar a máquina em 2023. E foi, até agora ficar próximo ali dos 40%, 45%. Ele conseguiu diminuir bastante o ganho que ele tinha com tarifas e comissões. E ele conseguiu aumentar também o float, que é muito importante. O índice de eficiência, que você percebe que vem diminuindo ao longo dos trimestres. E é óbvio, todo banco que vem crescendo muito, vira um bancão, o índice de eficiência irá cair. Isso é normal, não se preocupe. Em algum momento ele vai começar a se estabilizar. O ROI, que é o retorno sobre o lucro, ROI sólido e consistente, mas bem que força, reforça a trajetória da rentabilidade. Lucro líquido de 637 milhões de dólares. Estamos falando de mais de 3,5 bilhões de reais no segundo trimestre. O ROI de 28%. O Banco do Brasil está com ROI abaixo de 10%. O BTG Pactual está abaixo de 28%. O Itaú está abaixo de 28%. A maioria dos bancos do Brasil estão com ROI, se não me engano, o Bradesco está com 14%, 15%, abaixo de 28%. Então o Nubank, ele tem atualmente um dos melhores retornos sobre lucro que você pode imaginar no mercado. Para uma empresa, toda semana tinha vídeo no YouTube dizendo que ela poderia falir, que ela não era segura, não me parece que é uma situação ruim. Forte crescimento de clientes aqui somente no México. Esse case no Nubank indo para outros países é bem interessante. E temos outros bancos que já fizeram isso, não tenha dúvida, e outros bancos que tentaram entrar aqui também no Brasil. O próprio BTG Pactual tem empresas, tem negócios também fora do país. Mas o forte dele continua sendo o Brasil, até por causa dessa gestão que eles têm de agência, até por causa dessa gestão de bancão. O Nubank não, eles com certeza querem extrapolar essa barreira. Eles até apresentaram aqui a formação da inadimplência, para que você entenda mais ou menos qual é o risco de cada um deles. Agora é importante que você entenda duas coisas. A primeira é que o mercado financeiro ele é muito sentimental. Qualquer coisa que você fala, que você comenta no curto prazo, ele acaba mexendo bastante. Pode ser para cima como para baixo. E toda essa movimentação fica sempre vinculada a uma ideia de expectativa versus realidade. A expectativa é que o Nubank venha a crescer de forma mais lenta, e é uma fintech, ela tem que investir em outros países e tudo mais. Quando ela tem esse resultado financeiro, as pessoas acabam aplaudindo. Diferentemente do Banco do Brasil, que a expectativa era que ele tivesse 41 bilhões de reais de lucro no final do ano, e já caiu para uma meta de 21 bilhões. Você quase que dividir pela metade. Isso quebra muito a expectativa do investidor e acaba não sendo muito bom para a realidade do preço do ativo. Ele acaba desvalorizando. Tem que tomar muito cuidado, porque esses movimentos de curto prazo não necessariamente são bons movimentos, não necessariamente são boas escolhas que você venha tomar, porque você pode acabar errando o time. Fazer trade é muito perigoso.
Você olhar para uma empresa como o Nubank e pensar ela em 10, 20 anos, é mais prudente você pensar em investir dessa forma, pensando em ter aquele ativo durante 10, 20 anos, do que somente nesse ano para o próximo ano vender, e assim de forma sucessiva. A segunda coisa é que o Nubank sim é uma empresa sólida, sim é uma empresa que está na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que já teve o aporte ali próximo do seu IPO e no seu IPO do Warren Buffett, um aporte financeiro. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, que se aposentou, acho que uns 3, 4 meses atrás. Então, sim, o Nubank é uma empresa segura. Isso não significa que você deve colocar todo o seu dinheiro em um banco só. Isso não significa que você deve colocar todo o seu dinheiro em um investimento só. Você tem que saber diversificar o seu capital. Esse foi o resultado do Nubank. Para acabar com aquela ideia que os haters sempre ficam falando que a empresa vai falir, eu vou deixar aqui do lado agora o resultado do Banco do Brasil. Eu falei tanto do Banco do Brasil, então eu recomendo que você assista esse vídeo. Foi um vídeo 80% Nubank e 20% Banco do Brasil. Aqui é o 100%. Um grande abraço, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.